Essa palavra Deus trouxe ao meu coração há mais ou menos um mês, né? E ele trouxe ao meu coração essa palavra de uma situação real, né? Nós somos provados naquilo que falamos, nós somos provados no dia a dia daquilo que vivemos. E houve uma circunstância entre eu e meu esposo, e ele me deu um direcionamento. E eu obedeci, sem querer. E Deus me fez uma pergunta, né? Eu entrei no carro. Quantos conhecem um silêncio punitivo? Isso não é de Deus não, também? Mas a gente faz. Não é um silêncio de sabedoria, vou me calar, né? Para manter a paz no ambiente, para não devolver na proporção. Não é um silêncio de mulher sábia, é um silêncio de punição. Amor, não sei o que, não sei o que. Aham. Para uma mulher que fala muito, esse aham. Sim ou não? É só eu que faço isso, gente. Silêncio punitivo. E isso é um sinal de falta de inteligência emocional. Amém? Mas nós não vamos falar sobre isso hoje. E naquele meu momento de falta de inteligência emocional, eu ainda estou aprendendo a gerenciar minhas emoções. O Senhor falou assim para mim: você obedeceu. E eu disse: sim, Senhor, me achando. Mas você não se submeteu. Eu. E ele disse assim: escuta o que eu vou te dizer, obediência não é a mesma coisa que submissão. Você pode obedecer sem submeter. Você está até honrando o seu esposo, mas você não está me honrando. Eu falei: ai. Falei: é para anotar isso ou é só para mim? E aí deu origem à palavra de hoje, amém? Pegar o meu ajudante aqui, senão não vai. E Neemias 1. A palavra de Neemias diz assim, Neemias 1. Palavras de Neemias, filho de Acalias. Ora, sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a capital, que veio a Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que tinham escapado e que restaram do cativeiro, acerca de Jerusalém. Eles me responderam: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande aflição. Repita comigo: grande aflição. E opróbio. Também está derribado o muro de Jerusalém e suas portas queimadas a fogo. Tendo eu ouvido essas palavras, sentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias. E continuei a jejuar e orar perante o Deus do céu. E disse: ó Senhor, Deus do céu, Deus de grande e temível, que guardas o pacto e usas de misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e abertos os teus olhos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Confessando eu os pecados dos filhos de Israel. Ele não estava confessando o pecado dele, amém? Consegue entender? Confessando os pecados dos filhos de Israel, que temos nós cometido contra ti. Sim, eu, a casa do meu pai, pecamos. Na verdade, temos procedido perversamente contra ti. E não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste o teu servo Moisés. Lembra-te, pois, a palavra que ordenaste a teu servo Moisés, dizendo: se vos transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Então ele entendia que eles estavam colhendo fruto de desobediência.
E ele está dizendo que, Senhor, eu sei de tudo isso. Mas quando eu ouvi notícias da minha terra natal destruída e desolada, do teu templo, da tua habitação, naquela época na terra, surgiu, o que ele está dizendo? Senhor, eu não simplesmente me coloquei numa posição, eu estou aqui, estou no palácio, estou servindo o rei, estou na minha zona do conforto, não é mais problema meu. Muito pelo contrário, surgiu no coração de Neemias uma indignação, uma inconformidade. Deixa eu te falar a primeira chave dessa noite. Indignação e inconformidade aparece no nosso coração por muitas coisas. Mas a atitude que temos em relação ao que estamos sentindo faz toda a diferença. Existem pessoas que ficam indignadas e têm um comportamento rebelde. Existem pessoas que estão indignadas e têm um comportamento revolucionário. Amém? O princípio é o mesmo, mas a atitude revela o seu coração. Mas, pastora, qual a diferença de rebeldia para revolução? Os dois partem de um princípio de insatisfação com uma realidade. A diferença é que o rebelde, ele murmura, ele reclama, ele contende, mas ele não toma nenhuma atitude para mudar aquela realidade que o incomoda. Amém? E era melhor ficar calado. Mas o revolucionário, imbuído pela indignação, pela insatisfação, ele se move. Ainda que a palavra esteja no começo, eu quero declarar uma palavra sobre a sua vida. Que toda mente de rebeldia caia por terra em nome de Jesus e dê lugar essa noite a uma mente revolucionária. A uma mente que não só acomoda a insatisfação, mas a uma mente que se move em prol dos planos e propósitos de Deus. Amém? Existem insatisfações e indignações que serão colocadas pelo próprio Deus. E isso acontece quando você é tirado da zona de conforto. De uma zona de conforto financeira, não é, pastor? De uma zona de conforto emocional, de uma zona de conforto espiritual, de uma zona de conforto profissional, eu não sei. Quando a gente tem quando chega à luz do entendimento dessa verdade, a gente não entra no modo rebelde murmurador. Ó Deus, por que isso só acontece comigo? Por que só eu tenho que passar por isso? Por quê? Por quê? Por quê? Uma vez Deus me disse assim, por quê? É pergunta de criança. Por que eu tenho que tomar banho? Por que eu tenho que escovar o dente? Por que eu tenho que dormir agora? É um rebelde, sem causa. Ele quer reclamar. Ele quer resposta. Isso é pergunta de criança. Uma pergunta madura é: eu entendo que a minha vida é governada pelo Senhor e que eu só passo por aquilo que Ele permite que eu passe. Amém? De posse dessa verdade consolidada em mim, a minha pergunta madura é: para que eu estou passando por isso? Porque eu sirvo a um Deus de propósito. Amém? E quando você faz a pergunta certa para o céu, Ele te responde. Você está passando por isso para que você se mova nesse sentido. Você, Deus, entendi. Eu estou sacudindo as suas estruturas. Estou tirando aquilo, eu estou tirando o teu travesseiro. Aí você, poxa,
Quantos aqui já tiraram um cochilo, aí vem alguém parente, porque parente faz isso, né? E puxa o seu travesseiro. E você, meu Deus. E aí você perde até o sono, porque você foi tirado de você o conforto. E aí você se move. Amém? Voltando para o texto. Versículo 7 diz assim: na verdade, temos procedido perversamente contra ti. Nós não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que o Senhor ordenou a Moisés, que nós aprendemos de boca a boca com os pais dos nossos pais e os pais dos pais deles. Então lembra-te, pois, a palavra que ordenaste a teu servo Moisés, dizendo: se vós transgredirdes, e vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos, e os cumprirdes, ainda que os vossos rejeitados estejam nas extremidades do céu, de lá os ajuntarei, e trarei para o lugar que tenho escolhido para fazer habitar o meu nome, que era Jerusalém. Eles são os teus servos e o teu povo, que resgataste com o teu grande poder e com tua mão poderosa. Ó Senhor, que estejam atentos os seus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos, que se deleitam em temer o teu nome e fazer prosperar hoje o teu servo, e dar-lhe graça perante este homem. Era eu, então, o copeiro do rei. Amém? E aí a gente fala de obediência versus submissão. E a gente já começa a entender que obediência não é a mesma coisa que submissão. A obediência vem do latim obedire, que significa ouvir com atenção e atender. Mas submissão é o ato ou efeito de submeter-se, uma condição de quem aceita a autoridade. Você entende que é mais profundo? Não é só fazer porque eu tenho que fazer. A submissão é uma condição de quem reconhece e quem aceita uma autoridade. A direção ou o governo de outro, reconhecendo uma ordem estabelecida naquela autoridade. Envolve obediência, sim, mas vai além, porque requer sujeição, disposição voluntária para alinhar-se a uma determinada regra. Você entende que é mais profundo? Alinhar-se a um princípio ou alinhar-se a uma liderança. E a gente está falando de todas as autoridades que permeiam a nossa vida. Se a gente for ler o livro de Romanos, o livro de Romanos diz que toda autoridade ela procede do Senhor. Até um sinal de trânsito é uma autoridade. Olha que loucura. Parou pra pensar nisso? Um sinal de trânsito é uma autoridade. O teu chefe no seu trabalho, os seus pais, os seus líderes espirituais, que você escolheu estar aqui, você não foi obrigado a estar. E acima de tudo, ao Senhor. Parece loucura o que eu vou dizer para você, mas às vezes a gente se submete. Ou será que obedece? Eu vou deixar vocês pensando. Ao seu chefe no trabalho, mas você tem dificuldade a se submeter àquilo que o Senhor fala para você. Não estou nem falando de liderança da igreja, não. Eu estou falando de você no seu secreto. Quando Deus fala algo, você fala,
Tem certeza? Parece piada, né? Mas Deus comete erros. Deus coxinha entre dois pensamentos. Quem faz isso somos nós. Como é que a gente pergunta, é isso mesmo, Senhor? Ou só eu que já fiz isso? Amém? Não me deixem sozinhos. É isso mesmo, Senhor? Aí Deus, oi? A dúvida não está no Senhor, em quem te delegou, ou te declarou, ou te falou algo. A dúvida está em você. E por quê? E aí a gente tem aí dentro disso um universo paralelo. É porque eu não me vejo como alguém capaz de fazer o que você me pediu e está ligada à baixa autoestima. É porque o que você me pediu exige um sacrifício e sair da zona de conforto que eu não quero. Então eu quero. É isso mesmo? Dou uma de João sem braços. Aí tem um universo paralelo de porquês, né? De motivos. Mas às vezes eu me submeto ao meu chefe. Porque eu tenho medo de ser punido. Aí eu te pergunto, é uma submissão ou é obediência? Consegue entender que é diferente? Porque elas funcionam, elas a nível conceitual, no viver do dia a dia, fica tão misturado que eu creio que você nunca parou para perceber ou para pensar que, embora tenham um conceito similar, são completamente diferentes. Não é a mesma coisa. Então, a origem do latim de submissio, que significa colocar-se sob. Toda vez que eu falo de submissão, eu me lembro do submarino. Eu acho que é uma analogia bem fácil de entender. O submarino, ele está onde? Ele fica em cima da água ou debaixo da água? Fala comigo, gente. Debaixo, submerso, como falou o nosso futuro doutor Rafael. Submerso. Totalmente mergulhado na água a ponto dele desaparecer e você achar que ele nem existe, ok? A gente sabe que água aponta para o Espírito Santo. Fica mais fácil de entender quando eu falo que submeter-se é como a gente está totalmente mergulhado nas águas do Espírito a ponto de eu nem aparecer mais. Só ele que aparece. Então, o meu ego não aparece, a minha vontade não aparece, o que eu acho não aparece. Consegue entender? Só ele e a vontade dele aparece. Fica mais fácil assim? Então, submissão no que diz respeito a casamento. Aí começa a apertar, né? Mulher, como se submeter ao marido quando você tem certeza que você está certa? Deixa ler. Mas quando eu entendo que não é humilhação, quando eu entendo que ele é o sacerdote do lar, isso não significa que ele é perfeito. E por isso Deus me colocou como coluna forte. Não é para manipular para onde a cabeça vai. Eu já vi gente falando isso. Que a coluna direciona para onde a cabeça vai. Não é, isso é manipulação gospel, tá bom, gente? Em nome de Jesus. É sustentar em oração, principalmente quando eu vou discernir, porque eu caminho junto, que aquilo ali não é bem aquilo. Então eu entendo o meu lugar, eu não afronto, eu dobro meu joelho e oro, e no tempo oportuno, quando Deus dizer que eu posso, em amor, eu trago. Consegue entender? Mas é mais fácil. Olha, tá errado! Ou você não tem noção! Olha o que você está fazendo! Aí Deus falou assim, não entendeu nada. Mas, Senhor, eu estou certa, eu sei. E o é que você ficou errada pela maneira como você agiu. Porque nós entendemos que ele, como sacerdote do lar, ele recebe uma missão e ser submissa é estar debaixo da missão do meu marido, como coluna. E é um papel extremamente importante. Porque eu preciso sustentá-lo em oração. Porque é meu papel apoiá-lo quando ele desanimar. Porque vai.
Porque faz parte do processo. Mas nós não vamos falar sobre isso. Mas se eu não consigo me submeter ao homem que eu fiz uma aliança diante do Senhor, que eu convivo dia e noite, e que eu declaro amar profundamente, como eu me submeto às outras lideranças em todos os âmbitos que Deus colocou sobre a minha vida? Isso é um conceito básico. E homens, o teu negócio é mais estreito, porque é direto com o Abba Pai. Se você, sacerdote, não se submete na vertical diretamente ao seu Senhor, como você consegue exercer essa submissão quando é necessária nos outros ambientes de autoridade, onde Deus coloca você debaixo de uma autoridade? Quando Deus nos coloca debaixo de uma autoridade, não é uma humilhação, é um ato de amor. Olha, eu separei uma pessoa que nessa circunstância é capaz de aguentar o tranco de uma liderança, porque não é fácil, viu, queridos? Eu coloquei um homem ou uma mulher para te liderar, para te mostrar o caminho, para te dar a direção. A sua parte é mais fácil. Consegue olhar dessa forma? Porque eu acho que às vezes a gente não olha desse jeito. Eu teve uma época da minha vida que eu não olhava dessa forma. E assim como o papel da esposa em submissão é orar pela sua liderança, o seu também, para a sua liderança eclesiástica, para a sua liderança profissional. Quantos aqui oram pelos seus chefes, pela diretoria do seu trabalho? Porque é a pessoa que está ali exercendo autoridade sobre a sua vida. Amém? Você parou para pensar que de repente Deus te colocou, mas você está falando isso porque você não conhece meu chefe. Você não conhece meu chefe. Quando você começa a fazer perguntas maduras, Senhor, o Senhor conhece meu chefe. O Senhor conhece. O Senhor sabe a bênção que é. A pergunta madura é, para que o Senhor me colocou aqui debaixo dessa liderança? Amém? Ele vai te responder e vai te dar estratégias. E de repente, nessa submissão, você vai descobrir a sua missão. Neemias fazia parte do povo eleito, escolhido de Deus. E ele estava ali como copeiro, servindo o rei. Deixa eu te falar uma coisa, o copeiro naquela época não era só um garçom. Quando a gente falava de rei, desse máximo cargo de autoridade e liderança, a gente falava também de altas conspirações, que naquela época bíblica era muito mais comum do que hoje, de tomar o poder por assassinato. Sim ou não? Então a missão do copeiro não era só servir o rei, não era de garçom. Ele tinha a missão de provar a bebida para ver se estava envenenado ou não, para ver se o rei poderia tomar. Você entende por que Neemias, a gente vai olhar agora, tem a ousadia de falar com o rei a sua necessidade? Porque ele era provado à morte todos os dias. Ele entrega a morte todos os dias. Mais um dia, não morri. Amanhã é outro dia. Consegue entender? E ele estava ali naquela posição, fazendo o seu melhor, se submetendo à autoridade, daquela autoridade que foi colocada sobre a sua vida. Quando ele ora, ele fala assim, eu entendo que Moisés, e que já haviam declarado que aqueles, que o povo, por desobediência, seria espalhado, seria levado cativo. Eu entendo que eu estou aqui por conta da desobediência geracional do povo ao qual eu faço parte. Isso aponta o quê? Para o bom e para o ruim eu tenho identidade. Amém?
Quantos aqui, quando o sapato aperta, não conheço, não. Não é minha parente, não. Não é minha aliança, não sei, não. Eu reconheço, tanto que quando ele ora, eu e a casa do meu pai pecamos, eu peço perdão. Ele não pede perdão só por ele. Isso já é pensamento de unidade. Eu não consigo dormir minha cabeça no travesseiro tranquilo se a minha descendência e o meu povo não está. A notícia que ele recebeu é que o povo estava em aflição e agonia. E que significa que ainda que ele estivesse fora da sua pátria, ele não perdeu a sua identidade. Quanto de nós foi para um ambiente de trabalho, o ambiente é um ambiente diferente, você perde a sua identidade. Não se posiciona como servo do Senhor naquele lugar. Se molda igual camaleão ao ambiente. Quando alguém fala assim, a fulana é crente, é? Olha a diferença. E a Maria ali é cristã. Sério? Para a glória do Senhor, a experiência que eu tive. A Gislaine é cristã, é pastora. Sabia. Ainda que você não abra a boca, a pessoa tem que olhar para você e tem que ver que é algo diferente. No ambiente de trabalho, é festa final, eu precisava estar por conta da minha posição que Deus me colocou. Vamos dançar, vamos cantar, karaokê, vamos lá. E eu fazendo cara de planta e perto da mesa de comida. Eles estavam lá dançando, bebendo, e eu estava... Porque tinha comida boa, muita. E aí de novo vieram, vamos, você é tão animada no dia a dia, só falta você aqui. E eu sorrindo e correndo. Na terceira vez alguém falou assim, ele é crente, ela não vai vir para cá não. Você entende? Qual o testemunho que dão de você? Eu posso estar no ambiente sem me moldar ao ambiente. Porque eu sei qual é a minha identidade. E sem também ferir os outros. Porque a identidade deles ainda não foi formada em Cristo Jesus. E está tudo bem. Equilíbrio. Nem ser omisso, nem ser um cristão omisso. E nem ser aquele cristão que quer enfiar Jesus goela abaixo das pessoas. Que Deus te dê espírito de moderação nessa noite. Porque Ele libera isso em sua palavra. De equilíbrio e sabedoria. Porque até para iluminar você tem que ter dosagem. Sabia disso? Porque se você... Já viu lamparina que você vai dosando o nível da luz? Se bem que agora tem uns negócios modernos, né? Mais luz, menos luz, 40%. Gente, que modernidade é essa? Eu vi num filme. Regulando o nível da luz. Eu falei, eu não sabia que tinha esse negócio não. Moderno. É igual lixeira que faz assim. Abre-te, a lixeira abre. Um sensor. O negócio tá, né? Se eu boto pouca, eu vejo o geral, mas eu não vejo o específico que eu estou procurando. Mas se eu boto luz demais, ofusca, eu não consigo enxergar do mesmo jeito. Equilíbrio. Equilíbrio. Em nome de Jesus. Vou olhar não, Biro. Tá bom? Te amo, tá bom? Então, vamos lá. Então, submissão não é anulação e nem passividade. É uma postura consciente de alinhamento, onde alguém escolhe estar debaixo de um governo que ele reconhece que é legítimo. Amém? Tem um crivo aí também. Tem um crivo de até onde eu obedeço, até onde eu não. Isso aqui fere a uma obediência maior. Eu estou falando de quem? Daqui do general dos exércitos, que é o Senhor. É isso. Então, se a tua liderança, no seu trabalho, onde for, não te solicitar para fazer algo que venha ferir diretamente as leis do Senhor,
você vai fazer o seu melhor. Porque aí ele tá te fazendo desabonar uma lei do que está acima dele. Você obedece quem está acima. Amém? Fora isso, se submeta. Porque ou você crê que o Senhor é o governador da sua vida, Ele é o Senhor da sua vida, e Ele te colocou nessa situação por um propósito, ou você realmente não sabe o que você está fazendo onde você está. Você não tem noção do que você está fazendo na sua família, no seu trabalho, na igreja, nos ambientes sociais, na academia. Deus tem um propósito na sua vida em todos os ambientes que você permeia. E nós precisamos estar ligados. O tempo de estar dormindo com relação a isso acabou. Eu sei que parece clichê, palavra, mas é real. Eu sei que nós queremos acreditar que nós temos tempo, mas nós não temos mais tempo a perder. Nós precisamos ser a igreja que se posiciona. Nós precisamos ser a igreja que reflete. Nós precisamos ser a igreja que é a resposta. Ainda que eu não consiga abrir, que eu não possa abrir a minha boca. Eu preciso ser a resposta para aquelas pessoas que estão à minha volta, em qualquer ambiente que Deus me colocar. Amém? E Neemias entendeu isso. Você acha que Deus colocou Neemias do lado do rei à toa? Porque, querendo ou não, ele passou a ter um certo tipo de influência, se é que eu posso dizer, sobre aquele homem, que era nada mais, nada menos do que a autoridade máxima daquele lugar. Não só Neemias conhecia o rei, porque estava ali próximo diariamente, como o rei conhecia ele. Se a gente for ler o capítulo 2, o rei Assuero fala assim: o que é contigo? Porque o teu semblante está abatido. Opa, ele repara em Neemias. O seu semblante está abatido. E ele diz mais: não é um semblante abatido de quem está doente passando mal. Isso é uma tristeza de alma. Gente, só quem conhece é que discerne a diferença de uma coisa a outra. Sim ou não? E aí ele vai com toda a ousadia, porque ele tem identidade. E ele entende o versículo que foi falado muito tempo depois, mas ele já vivia essa verdade. Se eu tiver que temer, que seja aquele que após a morte ainda pode lançar a minha alma no inferno. Quantas das vezes nós nos vemos tomando decisões por medo de homens e não temos medo daquele que tem o poder sobre a vida e a morte e que depois da morte pode te lançar para um lar de eternidade no lago de fogo e enxofre. Que loucura! Gente, não faz sentido. Para quem conhece a verdade, para quem tem mente de kairós, mente de eternidade. Muitas das vezes comprometemos a nossa eternidade para não desagradar na horizontal, dentro do Cronos, onde por condenação você já sabe que você vai morrer, porque é uma condenação. Não tem jeito para sua carne, ela vai virar pó. Mas a sua alma, mente, vontade e emoção tem chance de voltar para o kairós, para a eternidade. Mas você compromete a sua eternidade por decisões para ficar bem na horizontal. Eu poderia dizer, tô sendo antissocial, né? Vai ficar chatão, vou lá cantar só uma musiquinha, posso botar um gospel lá e acabar com a graça de todo mundo, que o pessoal estava empolgadão lá cantando as músicas. Poderia, eu sou livre, eu tenho livre-arbítrio. Só que hoje, Deus me tirou do lugar de necessidade de validação do outro. Hoje, o que me interessa é a opinião da vertical. Amém? É isso. E Neemias ousadamente abre o coração. Então Deus não te coloca em lugares por colocar. Tá agoniando, tá apertado, tá difícil. Fala, Senhor, qual é o propósito? Me faz entender.
Eu quero estar alerta, que quando chegar o momento, eu quero ser voz profética, eu quero cumprir a minha missão. Sabe por quê? Se você não estiver atento, o tempo passa, você está na missão e não cumpre a missão. Oi? Isso pode acontecer, sabia, pessoal? Eu estou dentro da missão e não consegui cumprir a missão porque eu perdi o time. Porque eu estou desapercebido. Porque a gente pode, no meio da missão e do processo, perder o propósito. Se perder do propósito. Se você não tem uma identidade clara em Deus, é muito fácil perder o propósito no meio da missão. Para fechar, obediência fala sobre fazer o que foi ordenado. É cumprir uma instrução sem envolvimento do coração. A obediência responde à ordem, pode existir sem relacionamento profundo, pode ser parcial, mecânica e por obrigação. Então, o que me pode levar a ser obediente? A gente vê em Neemias que Neemias obedece ao rei quando ele recebe a autorização. Ele começa a colocar o coração dele diante do rei. E o rei fala assim, o que é isso que tu está me pedindo? Por acaso tu está me pedindo para largar tuas funções como copeiro e ir? Ele disse, é exatamente isso. Olha a ousadia dele. É isso. Aí o rei olhou para ele. Aí o rei olha para rainha. Quem era a rainha? Esther. Você entende que Deus prepara o cenário para que você cumpra a sua missão? Deus já tinha ganhado o coração desse rei a nível do povo de Deus por conta da rainha. A Bíblia diz que ele olha para a rainha. E quando ele olha de volta para Neemias, ele diz, vai, tu acha que um rei ia chegar para o copeiro, se orienta. Se orienta, eu vou deixar você ir. Quem é você na fila do pão? Tu nem é guerreiro, tu vai fazer o que lá? Com reconstruir o quê? Tu é pedreiro? Tu é guerreiro? Tu é copeiro? Não faz sentido, você está entendendo? Ele podia dizer, entendi. Levanta um fulano que é guerreiro, fulano que trabalha na construção e manda eles. Ele podia fazer isso. Ele não olhou para quem Neemias era. Ele olhou para o coração de submissão de Neemias, onde ele viu uma indignação profunda, uma identidade sólida. E ele olha para a rainha, onde ele vê também uma identidade sólida. Aí ele olha de volta para ele e diz assim, vai. Vai. Querido, não importa o lugar que você esteja, a circunstância que você está passando, Deus vai cercar de pessoas, de circunstâncias, Ele vai preparar o ambiente para que você tenha ferramentas, para que você tenha liberação de cumprir a sua missão. Mas muitas das vezes você não cumpre porque você tem medo na horizontal, mas não tem temor na vertical. Vai ter que dar uma de Jonas. Deixa eu dar uma tirada da zona de conforto. Puf, vai para a água. Ah, tu ainda não entendeu? Come ele aí, peixe. Agora vomita ele de novo no centro do propósito. Ficar 3 dias na barriguinha do peixinho na cadeira do pensamento. Para você refrescar a ideia, que eu acho que você se perdeu no meio da missão. Por quê? Medo na horizontal. Deus, esses homens são terríveis. O senhor não está entendendo. Eles cortavam a cabeça das pessoas. Era nesse nível em Nínive. Era nesse patamar. O medo de Jonas era legítimo. Só que ele temeu mais na horizontal do que na vertical. Olha que loucura. E muitas das vezes, por que eu estou falando isso? Porque nós fazemos isso. Tomamos decisões não baseada na firmeza, na solidez da nossa identidade e do nosso relacionamento na vertical. Tomamos decisões pelos achismos da horizontal.
E isso é característico de quem ainda não tem uma mente alinhada com o Kairós de Deus, que não tem mente de eternidade. Eu não estou dizendo que você não tem que desfrutar daquilo que Deus tem para você agora no Cronos, aqui nessa terra. Amém? Mas aquilo que Deus te permite ter, aquilo que Ele te proporciona para você desfrutar, que é mesmo para desfrutar, não pode te fazer perder os olhos da sua missão. E a sua missão é ir para casa, e sua casa não é aqui, é na Jerusalém Celestial. E quando você perder o olho do propósito, Deus te ama tanto que Ele vai te colocar, vai te tirar da zona de conforto para te realinhar a visão. Por quê? Porque Ele te ama e Ele não quer te perder. E nem perder a quantidade de vidas que você tem que alcançar através da sua missão. Porque a gente às vezes fica gerando no meu umbigo, é sobre mim, é sobre mim. Querido, não é só sobre você, é sobre o que Deus quer fazer através de você. Isso é muito sério. Se fosse só sobre você, era mais fácil. Isso aumenta a nossa responsabilidade. Então, Neemias, ele vai a Jerusalém, ele reconstrói os muros, ele cumpre a missão recebida. Mas isso ainda não revela tudo. Neemias 2:12. Não declarei a ninguém o que meu Deus me propusera no coração. Muitas das vezes nós comprometemos a missão porque nós abrimos o nosso coração e nós entregamos a missão para quem não tem a mesma visão que nós. Amém? Então vai jogar areia, vai dizer que tu não é capaz, vai dizer que tu não consegue. Ele sabia do perigo, por isso ele disse assim, me dê cartas, para quando eu for passando nas províncias, eu tenho uma carta do rei dizendo que eu tenho autorização para fazer isso. Então ele já sabia que ele enfrentaria resistência. E quando Neemias chegou lá, não foi fácil, porque os anciãos falaram, quem é esse menino? Eu não vou me submeter a ele não, quem é ele na fila do pão copeiro? Quem mandou ele ir? Foi o Senhor? Foi. Mas se o Senhor mandou ele, por que ele teve resistência? Por que pessoas não se submeteram? O fato de Deus ter te levantado como autoridade no seu trabalho, na igreja, na sua casa, não significa que você não vai ter resistência. Tá tudo bem. Faz parte do seu processo. E aí, tive resistência, vou desistir do meu chamado, do meu propósito, porque tá difícil. As pessoas não me respeitam a minha autoridade, questionam o que eu falo. Isso vai acontecer. Mas eu preciso ter firme o meu comando na vertical. Se ele mandou, como o homem de Deus fala, se ele aponta, onde ele aponta, ele paga a conta. Se ele mandou, só vai. E vai apresentando, Senhor, aqui essa resistência, como é que eu lido com isso? Olha aqui, o Senhor que me mandou. O Senhor me mandou, eu estou aqui, eu estou fazendo o que o Senhor me mandou. E Deus vai te respaldando no processo. E você também vai aprendendo a confiar no Senhor no processo. Vai sendo moldado, aperfeiçoado, amadurecido no processo. Muitas vezes a gente tem a ilusão de que Deus vai me aprontar, eu vou ficar pronto, e quando eu estiver pronto eu vou. Não, querido. Ele diz, só vai. Mas isso aqui, eu vou te capacitando, até chegar onde chegar lá, tu vai estar pronto, fica tranquilo. Eu vou te capacitando no meio do caminho. Até mesmo porque, para que você continue devolvendo a glória para Ele. E não achar, eu fui porque eu tenho muitos dons e talentos, e por isso Deus me mandou, porque eu sou a pessoa certa para isso. Deus adora levantar improváveis. Aquele que ninguém dava nada por ele, que não tinha talento, às vezes algum. Amém? Para que a sua glória não seja roubada, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. E quando você entende a condição onde você estava e onde Deus está te conduzindo, é mais difícil você entrar nesse lugar por vaidade, né? Tentar usurpar uma glória que não é sua. Aqui já vemos algo além da obediência, submissão ao coração de Deus, não apenas a tarefa. Então ele se submeteu ao coração do Senhor e não à tarefa que lhe foi dada. Muitas das vezes nós recebemos uma direção do Senhor, nós começamos a cumprir
Em um determinado momento, o nosso coração deixa de estar em Deus, deixa de estar submisso ao dono da missão e a gente começa a se submeter à tarefa. Se perde no meio do propósito. Então, submissão alinha o coração nosso à vontade do Senhor para a nossa vida. Quando o coração... Eu não sei porque eu tiro óculos, eu não consigo ler. Quando o coração se rende antes das mãos agirem. E isso faz toda a diferença. Submissão responde à vontade de Deus. Envolve entrega, confiança e dependência. Permanece mesmo quando o cenário muda. Porque às vezes você chega num cenário favorável, tá tudo bem, e o cenário muda. E aí? Você vai continuar se submetendo? Ou vai roer a corda porque o cenário mudou? O cenário mudou, mas o meu Deus não muda. Enquanto Ele não mandar eu sair, eu permaneço. Isso só faz com quem tem identidade firmada em Deus. Neemias não só fez a obra, foi um processo de construção. Ele foi dando as respostas certas para o céu, assim como nos ensina a pastora Gabi. Ele jejuou e orou antes de agir. Ele chorou pela dor do povo, demonstrando empatia. Deus falou assim, olha, nesse coração aí tem lugar para trabalhar. Mas ele não é guerreiro. Imagina os anjos, né? Isso não é na minha cabeça. Os anjos, mas Senhor, ele não é guerreiro. Eu sei. Mas Senhor, ele não é pedreiro. Ai Deus, eu sei. Mas há uma inconformidade no coração dele. A empatia. A dor do povo é a dor dele. Isso é o suficiente para mim. Ele vale mais do que 1000 pedreiros. Ele vale mais do que 1000 guerreiros. Porque o coração dele está no lugar certo. Consegue entender? Que Deus não te escolhe pelas tuas mãos, pelo teu talento. Deus escolhe pelo aquilo que está no teu coração. E quando aquilo que está no teu coração está alinhado ao propósito que Deus tem para aquela situação, isso é o crivo de escolha do Senhor. E por isso que Ele escolhe tantos improváveis para situações adversas. É sobre isso. E aí eu pergunto, para a gente ir fechando, aonde está o seu coração nessa noite? O teu coração é um lugar propício para que Deus possa dizer, eu posso escolher Ele, eu posso contar com ela? Responde para você mesmo. Ele assumiu o peso espiritual da reconstrução. Em Neemias 4 a gente vê que ele não desistiu diante a oposição. E aí eu já estou falando dos anciãos, que não reconheciam como autoridade. Isso não é sobre obediência, isso é sobre submissão ao propósito. Para a gente fechar, Neemias 4:17, os que edificavam no muro, com uma das mãos faziam a obra e com a outra mão seguravam a espada. Ele não só foi, como ele levantou um monte de guerreiros que tiveram que ser pedreiros e tiveram que ser guerreiros. Que tiveram que ser pedreiros e tiveram que ser guerreiros. Isso significa que submissão é entender que eu não sou chamado para fazer aquilo que eu quero. Eu sou chamado para servir aonde e como eu for necessário. Agora tu levanta a espada, eu preciso que você seja guerreiro. Agora abaixa, eu preciso que você bote tijolo. Agora levanta a espada, eu preciso que você defenda. Agora abaixa, eu preciso que você coloque o tijolo. Não é sobre cargo, não é sobre nome, não é sobre talento, é sobre fazer aquilo que precisa ser feito, aonde precisa ser feito, como precisa ser feito e no tempo que Deus quer que seja feito. Nunca foi sobre nós ou sobre nossos talentos. Sempre foi sobre Ele e sobre os propósitos dEle. E quando eu entendo isso, como o serviço fica leve. E como é fácil para mim devolver uma glória que não me pertence. A obediência para quando a ordem fica difícil.
A obediência para quando a ordem fica difícil. A submissão permanece, mesmo ferido, mesmo cansado e mesmo sendo atacado. Neemias não negociou os princípios, ele não acelerou o processo, ele viveu cada um deles. A indignação, a ousadia, o envio, lidar com resistência, lidar com frustração, lidar com rejeição. Ele não acelerou o processo, ele viveu o processo. No tempo que devia ser vivido, da maneira que tinha que ser vivido. Entendendo o para quê, sem fazer pergunta infantil. Por quê? Não respondeu à oposição com revolta. Leiam o livro de Neemias. E ele continuou até o fim, alinhado ao plano de Deus. E por isso ele foi bem sucedido. Porque a sua missão não foi fácil. E não durou dias, e não durou meses. Amém? Obediência sem submissão gera obra sem glória. O fato de você estar no ativismo fazendo não reflete a glória do Senhor. Eu não quero chegar naquele dia, Senhor, eu fiz isso, Senhor, eu fiz isso, em teu nome. Essa passagem é uma passagem dura. Ele diz assim, apartai-vos de mim. Eu não vou nem usar a palavra depois, que eu nem te conheço. Isso me gera uma tristeza profunda. De chegar naquele grande dia, fui conhecida no meu trabalho, fui conhecida na minha família, fui conhecida no meu bairro, e o meu Deus dizer para mim, eu não te conheço. Você tem noção da seriedade que é isso? Eu não quero isso para mim. Eu não sei quanto a você. Eu não quero. Pessoas podem obedecer por medo, por pressa, por interesse ou para cumprir uma tabela espiritual. Mas só a submissão gera perseverança, unidade, autoridade espiritual e glória de Deus manifesta. Querido, a autoridade ela não é imposta, a autoridade é reconhecida. E agora falando para líderes, se os seus líderes não reconhecem a sua autoridade, veja que se enquanto liderado, se você se submete ou você só obedece. Porque parece que é uma coisa só, mas até agora eu tenho te dito, não é. Porque eu não posso querer que os meus liderados se submetam à minha autoridade se eu não me submeto à autoridade da minha liderança. Mas eu faço tudo o que o pastor pede. Que isso seja uma palavra de reflexão para você. Porque eu acredito na liderança dessa casa. Eu acredito que Deus levantou cada um que está aqui. E essa pergunta você precisa fazer para você. Eu tenho me submetido à minha liderança ou eu tenho apenas obedecido? Porque eu não posso colher aquilo que eu não semeei. Ou melhor, Deus é tão amoroso que Ele te permite escolher a sua semeadura. Mas na mesma proporção de que Ele é amoroso, Ele é justo e Ele assegura que você colherá exatamente aquilo que você plantou. Não se engane, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, certamente cegará. É para refletir. A submissão atrai o favor de Deus. Neemias 6, 15 e 16. Coloca para aí para a gente fazer a oração final. Neemias 6, 15 e 16. Será que eu consigo ler? Ao reflexo. O muro ficou pronto
no 25º dia de Elul, em 52 dias, quando todos os nossos inimigos ouviram sobre isso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. É sobre ele, sempre foi sobre ele, e é sobre todos aqueles que estão à sua volta, ver ele através do seu agir em submissão, não obediência. Porque obediência não manifesta a glória de Deus. Só a submissão faz isso. Fique de pé. Você pode obedecer sem se submeter, mas não pode se submeter sem obedecer. Você entende que a obediência ela está inserida na submissão, mas você pode ser obediente e não ter um coração submisso. A obediência executa ordens, mas a submissão ela entrega o coração. A obediência faz a obra começar, a submissão faz a obra permanecer. Quem obedece cumpre ordens, quem se submete entrega o coração. Deus não procura apenas mãos ocupadas, mas um coração rendido. Há pessoas obedientes na obra, mas ainda não submissas no seu propósito. Obediente, ele para quando o custo aumenta, mas o submisso permanece, mesmo quando a pressão vem sobre nós. Não é a velocidade da obediência que impressiona a Deus, é a profundidade do quanto você se submete. É isso que atrai o olhar do Senhor. Você pode obedecer sem amar o processo, mas quem se submete porque confia, porque está alinhado ao coração de Deus. A obediência, ela até sustenta. A submissão, ela sustenta. Mas aquilo que a obediência constrói. A submissão sustenta aquilo que em obediência você construiu. Quando o seu coração está submisso à missão, o céu se responsabiliza pelo resultado. Você não precisa se preocupar. Aonde isso vai dar? Como é que vai ser? Só se submete à voz do Senhor. O céu é que se compromete, se responsabiliza em tornar concreto aquilo que Ele te fez vislumbrar só por uma visão, que às vezes para você não faz nem sentido, não é real no primeiro momento. Neemias não apenas reconstruiu muros, ele se rendeu ao propósito e viveu o sobrenatural de Deus. E toda a nação. Não negocie princípios. Não negocie o seu chamado. Não comprometa a missão. Hoje o Espírito Santo está chamando não apenas pessoas para fazer mais, trabalhar mais, se comprometer mais no fazer. Deus não está te chamando para simplesmente se comprometer no fazer. Deus te chama para uma aliança de rendição ao coração dele. E quando você se rende ao coração do Senhor, você se alinha ao coração do Senhor, Ele revela os planos, os propósitos, e você passa a amar um propósito do Senhor como seu. E você se entrega, e você permanece. Mesmo quando os dias ficam difíceis, e eles vão ficar. Vai ficar difícil. E o que me sustenta nesse período de dificuldade é ter um coração submisso e alinhado com o coração do Senhor. É minha identidade, integridade, solidez na vertical. Quando na horizontal todos me virarem as costas. Quando eu for ferida
por um silêncio punitivo à minha volta, quando eu for caluniada ou caluniado, quando eu for desafiado, questionado, eu permaneço, porque eu sei quem em mim confiou a missão. E eu sei que não é na minha força, eu só tenho que permanecer e me submeter. Porque o céu se responsabiliza pelo resultado.